Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de arquitetura de computadores. O assunto dessa videoaula é código de correção de erros em memórias. Vamos entender o que é, como funciona e qual a sua aplicação. Para continuar, é recomendado que você tenha assistido o vídeo anterior sobre hierarquia de memórias, para que você possa entender melhor sobre os tipos de memória em um computador. Então, todos vocês devem se lembrar do algoritmo de paridade, visto na disciplina de sistemas digitais. O algoritmo de correção determina que para uma palavra qualquer, contamos a quantidade de bits com valor 1, e caso seja par, adiciona-se o bit 0 ao final. Caso seja ímpar, adiciona-se o bit 1 ao final. Suponhamos que iremos transmitir a palavra 100101. Então, contamos a quantidade de bits com valor lógico 1 na palavra, que é igual a 3 bits. Como o resultado é ímpar, adicionamos um bit de valor lógico 1 ao final da palavra, indicando sua paridade ímpar. Mas como isso é feito em um sistema? Um algoritmo de detecção de erros dentro do seu sistema simplesmente adiciona o bit de redundância, e este é verificado pelo receptor da mensagem para validar a palavra. Então, se foi transmitido 10011011 e o receptor recebeu 10000011, identificamos um erro na mensagem, a qual indica a paridade ímpar, porém foi recebida com a paridade impar. O problema deste algoritmo de paridade é que ele não detecta múltiplos erros e também não aponta exatamente em qual bit ocorreu o erro. Então, de maneira mais robusta, temos o código de Hamming, inventado em 1950 pelo matemático Richard Hamming. Conhecido mundialmente, esse é um código bastante eficiente e simples, pois detecta e corrige erros únicos, e ele é utilizado até os dias de hoje em vários sistemas digitais. Assim como os outros códigos de detecção de erros, este também adiciona bits de redundância nas palavras a serem transmitidas. Ele estabelece uma relação entre a quantidade de bits da palavra e a quantidade de bits de redundância a serem adicionados, que é a seguinte: 2 elevado ao número de bits de redundância deve ser maior ou igual à quantidade de bits da palavra somados à quantidade de bits de redundância mais 1. Ou seja, para uma palavra de 4 bits, precisamos de 3 bits de redundância para que a relação seja satisfeita, pois 2 ao cubo é igual a 8, que é igual ao outro lado da equação. O resultado disso será uma palavra de 7 bits, sendo 3 bits de paridade e 4 bits de dados ou memória. Suponha então que temos a palavra de 4 bits 1001 para ser transmitida em um sistema que aplica o código de Hamming. Sabemos que precisamos de 3 bits extras ou de redundância. Então, devemos montar a seguinte tabela com as posições dos 7 bits da palavra. A posição dos bits extras são marcadas em potências de 2, sendo o primeiro bit P1 marcado na posição 2 elevado a 0, que é igual a 1. O segundo bit na posição 2 elevado a 1, que é 2. E finalmente o terceiro bit na posição 2 elevado a 2, que é a quarta posição. Após identificar a posição dos bits extras, escrevemos os bits da palavra nas suas posições designadas aos bits de dados. O código de Hamming prevê que cada bit de redundância é responsável por um grupo de bits de dados. Ele vai verificar a paridade de um grupo de bits e vai ter o seu valor em função da paridade desse grupo, que ele gerencia, sendo 0 para a paridade par e 1 para a paridade ímpar. Mas como saber quais bits verificar? Para isso, anotamos a posição dos bits em binário. A posição em binário do bit P1 é 001. Logo, ele analisa a paridade dos bits de dados que possuem o bit 1 na posição menos significativa. Assim, ele verifica a paridade da sequência de bits D1, D2 e D4, que terminam com o bit 1 na sua posição em binário. Vendo então qual a sequência de bits avaliados, temos a palavra 1001.
Como a paridade dos bits analisada é par, logo P1 é igual a zero. De maneira análoga, calculamos o bit P2. A posição em binário de P2 é 0, 1, 0. Logo, ele analisa a paridade dos bits de dados que possuem o bit 1 na segunda posição menos significativa. A sequência de bits avaliada agora coincidiu com a sequência avaliada por P1. Temos novamente a palavra 1001. Então, a paridade dos bits analisados novamente é par. Logo, P2 também é igual a zero. A posição em binário do terceiro e último bit extra, P3, é 100. Logo, ele analisa a paridade dos bits de dados que possuem o bit 1 na terceira posição menos significativa, que neste caso é a mais significativa, pois só tenho 7 bits. Vemos que ele analisa a paridade da sequência de bits D2, D3 e D4. Indicando a sequência 001. Como a paridade dos bits analisados é ímpar, logo P3 é igual a 1. O resultado é a palavra de 7 bits, 0011001. Então, ao receber a palavra, o receptor efetua o mesmo cálculo e se a soma das paridades for zero, significa que não houve erro na transmissão. Tá, mas como isso é feito? Suponhamos que transmitimos a palavra que encontramos e o receptor a recebeu com um erro em um bit. Para detectar os erros, montamos a tabela com a palavra recebida. Após verificar os bits P1 e P2, eles não apresentarão nenhum erro. Quando o algoritmo chegar no bit P3, que é o bit com erro, ele estará indicando que os bits de dados que ele é responsável têm paridade par. Ao verificar os bits, o algoritmo detecta que a paridade é ímpar, identificando o erro. Como o cálculo de P1 e P2 não há falhas, o algoritmo detecta que o erro é exatamente no bit P3. Concluímos que o código de Hamming é uma ótima solução para a detecção de erros, além de ser capaz de corrigir um erro, pois ele sabe exatamente onde este ocorreu. É também fácil de entender e de implementar. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.